Olá, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal dos dias 14 e 15 de junho de 2023. Karina Zucolotto, demarcação de terras e juiz das garantias foram os grandes destaques da semana, né? Exatamente, Rafaela. Olha só, na quarta-feira foi iniciado o julgamento de uma ação civil originária, dessas que começam aqui no próprio Supremo Tribunal Federal, em que se discute os limites de uma reserva indígena no estado de Santa Catarina. Apenas o voto do relator, ministro Edson Fachin, foi apresentado nesse julgamento, porque o ministro Gilmar Mendes já havia antecipado que pediria vista de forma antes mesmo dos demais ministros analisarem, e o julgamento acabou sendo suspenso. E na quarta-feira houve o início do julgamento também de 4 ações diretas de inconstitucionalidade, todas da relatoria do ministro Luiz Fux, e discutem as alterações feitas no Código de Processo Penal pela chamada Lei do Pacote Anticrimes, uma lei de 2019 que promoveu a alteração em pelo menos 17 leis brasileiras. Mas o grande destaque, sem dúvida alguma, é desse pacote anticrimes e dessas alterações no Código de Processo Penal, que teve continuidade de julgamento na quinta-feira, com algumas sustentações orais já apresentadas, mas ainda não finalizadas. Eu tenho para mim que esse julgamento ainda deve render algumas sessões plenárias para frente, Rafael. Você adianta para a gente todos os detalhes da última semana, então, exatamente, ao longo desta edição. Bom, antes nós vamos conferir os destaques do plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal atendeu a pedido do governo de Roraima e invalidou dispositivos de uma lei do Estado que alteraram o plano de cargos e carreiras dos servidores da educação básica. Por unanimidade, o colegiado entendeu que as modificações não poderiam ser implementadas pelo legislativo local. Entre as mudanças está a criação de gratificações e a incorporação delas para fins de aposentadoria. O relator ministro Dias Toffoli destacou que a jurisprudência do Supremo proíbe alterações que acarretem aumento de despesas nos projetos do Executivo. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter a proteção mais rigorosa da legislação sobre a Mata Atlântica. Acompanhe na reportagem de Viviane Novaes. A ação foi apresentada em 2020 pelo então presidente Jair Bolsonaro para anular artigos do Código Florestal de 2012 e parte da Lei de Proteção da Mata Atlântica de 2006. O objetivo era que a proteção desse bioma se desse pelo Código e não por uma legislação específica. Segundo Bolsonaro, diferenciar a Mata Atlântica de outros biomas esvazia o direito de propriedade e seria uma afronta à segurança jurídica. O Código Florestal permite a continuidade das atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, consolidadas até 22 de julho de 2008 em áreas de preservação permanente. Já a Lei da Mata Atlântica não tem a possibilidade de perdão para o desmatamento e exige a compensação. O relator ministro Luiz Fux entendeu que não cabe a ação. Para ele, a constitucionalidade do Código Florestal já foi discutida pelo Supremo e não cabe à Corte revisitar e esmiuçar a aplicação concreta da lei. De acordo com o relator, a reabertura da discussão seria contraproducente, significando um aumento no custo de manutenção do sistema judicial, além da produção de um ciclo vicioso. Todos os ministros seguiram o relator. Com a decisão, a proteção mais rígida da Mata Atlântica prevalece. O Supremo também declarou a inconstitucionalidade de norma do estado de Alagoas, que exigia licenciamento ambiental para a instalação de redes de transmissão, estações, rádio base e equipamentos de telecomunicações. Por maioria de votos, o plenário julgou procedente o pedido da Associação Nacional das Operadoras de Celulares, que apontou, entre outros pontos, violação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e para explorar
explorar esses serviços. O relator ministro Gilmar Mendes reconheceu que cabe à União explorar os serviços de telecomunicações e legislar sobre a matéria e que a regra tratada na lei estadual já está disciplinada por norma federal. Bom, também em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo decidiram que determinadas receitas de bancos devem recolher PIS/COFINS. Os detalhes com Renato Rosa. Os ministros julgaram recursos da União e do Ministério Público Federal. O governo questionou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF4 havia entendido que determinadas receitas dos bancos entre os anos de 2000 e 2014 não se enquadravam no conceito de faturamento para haver cobrança de PIS e COFINS. Para a maioria dos ministros, a cobrança do PIS/COFINS, implementada por lei em 2014, deve incidir sobre toda a atividade empresarial, retroativa ao ano 2000, porque as receitas de operações estão incluídas no conceito de faturamento, que é a base de cálculo do imposto e da contribuição. O relator do caso na época foi o ministro Ricardo Lewandowski, que já se aposentou. Ele concluiu que as instituições financeiras poderiam recolher os tributos sobre uma base menor até a emenda constitucional número 20 de 1998. No entender dele, o conceito de faturamento engloba apenas parte das receitas da venda de produtos e serviços. Agora, ao analisar o caso, prevaleceu o voto divergente do ministro Dias Toffoli, que acolheu parte dos pedidos da União e MPF. Para Dias Toffoli, em suma, a noção de faturamento contida na redação original do artigo 195 da Constituição Federal, no contexto das instituições financeiras, sempre refletiu a receita bruta, explicitada como receita operacional, o que também se reflete na acepção de receita bruta vinculada às atividades empresariais típicas das instituições financeiras. O processo envolve o Banco Santander, mas como o recurso tem repercussão geral reconhecida, a decisão terá impacto em outros processos de instituições financeiras que aguardavam esse julgamento. E na sessão plenária de quarta-feira, dia 14 de junho, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação que discute ampliação da reserva indígena Ibirama-Naclanô. Vamos conferir na reportagem de Marta Ferreira. As terras Ibirama-Laclanô, dos grupos indígenas Xoclém, Caingangue e Guarani, ficam à margem do rio Itajaí do Norte, em Santa Catarina. Lá vivem mais de 2.000 indígenas. Em 1998, a FUNAI reconheceu a necessidade de ampliação da reserva. Em 2003, então, o Ministério da Justiça editou uma portaria ampliando a área de 14.000 hectares para cerca de 37.000 hectares. Um grupo de agricultores entrou com ação buscando anular essa portaria, alegando que houve violação dos direitos de moradores de terrenos vizinhos à reserva. Os ocupantes não indígenas sugerem que as terras seriam pertencentes ao estado de Santa Catarina, tendo sido vendidas a colonos no final do século XIX. Entretanto, a comunidade indígena Xoclém-Laclanô, a União e a FUNAI defendem que se tratam de terras tradicionalmente ocupadas, o que pode ser confirmado, inclusive, a partir de perícia antropológica. A área ocupada pelos indígenas seria, inclusive, ainda superior àquela efetivamente garantida pela portaria. A ação começou a ser julgada no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes levou a discussão para o plenário físico, começando o julgamento do zero. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Ele começou o voto ressaltando que o direito dos indígenas à posse de suas terras é reconhecido pela Constituição de 1934. É certo que, a despeito da proteção constitucional e legislativa, os indígenas foram efetivamente desapossados de grande parte do seu território tradicional. Num primeiro momento para utilização como mão de obra, depois para a tomada das áreas, para ampliação do território nacional, habitado e utilizado, como demonstram os documentos aos quais antes me referi. Por isso, reporto meu voto que já proferi
naquele recurso extraordinário que acabo de mencionar, 1.017.365 em sede de repercussão geral, e, respeitosamente, as opiniões em sentido diverso, entendo que a Constituição não afasta, no tempo presente, o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas. Fachin apontou que, no caso das terras indígenas, a função econômica da terra se liga à conservação das condições de sobrevivência e do modo de vida indígena, mas não funciona como mercadoria para essas comunidades. O relator ressaltou ainda que os laudos antropológicos comprovam que a comunidade indígena Xoclen não estava na área em outubro de 1988, porque foi expulsa ao longo dos anos. Primeiro, pela perseguição de burgueiros, que quase levaram o grupo ao extermínio. Depois, pela política de atração, com o intuito de liberar terras para a colonização, com a proibição inicialmente pelos castigos, depois pelas invasões e cercamento de propriedades, de perambulação livre pela área em litígio. Assim, Fachin votou pela improcedência da ação, por entender que os indígenas possuem a posse tradicional da terra em questão. A cadeia dominial possessória de determinada área não impede a realização de procedimento demarcatório, diante da existência de direito originário à posse das terras tradicionalmente ocupadas, pois nos termos do parágrafo 6º do artigo 231, são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto a benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé. Depois, o julgamento foi suspenso por conta do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Senhores ministros. Karina, essa questão da reserva envolve o processo demarcatório, né? E aí nós temos vários interessados nessa causa, muitos envolvidos. Muitos envolvidos. E envolve não só as comunidades indígenas e os agricultores, que são os autores da ação, mas também madeireiras que atuam nessa região, a União, a FUNAI, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e vamos considerar que acaba sendo um precedente para outras ações demarcatórias de terras indígenas também. Mas isso demonstra a complexidade do tema que vem até a Suprema Corte para uma decisão. O que se discute nessa ação é a existência ou não de vício em uma portaria de 2003 do Ministério da Justiça que declarou a posse permanente dessa terra indígena Ibirama-Laclanô, em Santa Catarina, para 3 grupos: Xoclen, Caiangue e Guarani. E nessa ação são questionadas os limites da reserva e também se houve ou não a observância do princípio da ampla defesa no processo demarcatório. Então, esses são os pontos principais em que se busca anular a portaria do Ministério da Justiça e que nós já tivemos o voto do ministro Edson Fachin no sentido da improcedência, mas o julgamento ainda não terminou. Então, adianta para a gente quais foram as principais linhas do voto do ministro Fachin, o único a votar até agora. Exatamente. Como a gente falou logo no início, o ministro Gilmar Mendes acabou pedindo vista antecipada e suspendeu o julgamento dessa ação. Mas para o ministro Edson Fachin, não houve qualquer tipo de vício no trâmite do processo administrativo e a demarcação observou rigorosamente o decreto de 1995, tanto quanto a divulgação do relatório de identificação da ocupação tradicional, quanto ao levantamento fundiário feito no processo. E com isso ficou garantida na impugnação do laudo e preservou-se o contraditório e a ampla defesa. Votou o ministro Edson Fachin, portanto, pela improcedência da ação e disse, isso de forma bastante clara, que a Constituição Federal não pode ser considerada como marco temporal para a aferição dos direitos possessórios indígenas sobre a terra. E segundo o ministro Edson Fachin ainda, a Constituição não afasta
Hoje, no tempo presente, o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas. A posse tradicional sobre a área demarcada está relacionada com o habitat de um povo e os seus costumes e tradições, e não conforme o conceito trazido pelo direito civil de posse e domínio. Disse, por fim, ainda o ministro Edson Fachin que, no caso concreto que está sendo analisado aqui no Supremo, os laudos antropológicos comprovam que a comunidade indígena Xoclém só não estava na área em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição, em razão do contínuo processo de expropriação e expulsão sofrido ao longo do século passado. Esse foi o voto, então, do ministro Edson Fachin, que, como você disse, Rafaela, e a gente pôde observar, foi o único proferido nessa ação civil originária, cujo julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista. A gente continua acompanhando aqui, quando esse processo voltar ao plenário, com mais informações sobre essa alegação de nulidade na demarcação dessas terras indígenas no estado de Santa Catarina. Maravilha, muito obrigada, Karina. Agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta vamos acompanhar a retomada do julgamento que trata do juiz das garantias. Voltamos já. Estamos de volta com plenárias. Na sessão plenária de quinta-feira, dia 15 de junho, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento das ações que discutem a implantação do juiz das garantias. Os detalhes com Marta Ferreira. O juiz das garantias foi criado para cuidar da fase investigatória de um crime, bem como para garantir a imparcialidade do outro juiz que ficará encarregado de processar e julgar o réu. A inovação foi introduzida no Código de Processo Penal pela lei conhecida como pacote anticrime. Na prática, essa mudança acabaria dividindo a responsabilidade de processos criminais entre 2 magistrados. Um acompanha a investigação e autoriza diligências, no caso, o juiz das garantias, e o outro sentencia o réu. 4 ações questionam esse modelo criado em 2019. No entanto, em janeiro de 2020, o relator ministro Luiz Fux suspendeu a implantação do juiz das garantias até o julgamento final desses processos. As ações foram levadas para análise do plenário. Os autores alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais dos estados e não do Congresso Nacional. Também apontam violação aos princípios do juiz natural e da igualdade. Outro argumento da Associação dos Magistrados Brasileiros, uma das autoras das ADIs, é a falta de profissionais para preencher as vagas que seriam criadas. Não há solução à vista, porque esse déficit da magistratura está em curva ascendente e não descendente. A carreira simplesmente não está mais atrativa e a existência de um percentual elevado de vagas é a prova manifesta disso. Não é por outra razão que o Estado de São Paulo, o mais rico do país, que possui um modelo de juiz das garantias funcionando bem na capital, não conseguiu implementar um tipo regional passados 10 anos da edição da lei que o criou. Já o advogado do Partido Cidadania, autor de uma das ações, alega que houve violação ao princípio da proporcionalidade. O primeiro subprincípio, o subprincípio da adequação. Não há adequação porque a lei do juiz das garantias não é capaz de atingir aquilo a que ela se propôs, que seria um juiz absolutamente isento e imparcial, que em nada tenha participado do processo. Também não se preenche o subprincípio da necessidade, ou seja, o princípio da proporcionalidade visto sob o aspecto da necessidade não é preenchido porque o nosso sistema já dispõe de mecanismos suficientes para coibir a eventual parcialidade de um juiz. Para o Partido União Brasil, que também é parte no processo, a implementação do juiz das garantias aumentará as despesas do judiciário. Aumenta, de fato, não há dúvida, a despesa da União, nos tribunais federais, dos estados e do Distrito Federal. E não criou receita. E aí, ministro Fux, no nosso entender, isso significa uma interferência nos tribunais, porque os tribunais já estão com a receita no limite,
Tribunal de Justiça de São Paulo está lá no limite prudencial no que diz respeito às despesas de pessoal. Então, das duas, uma. Ou vão criar custas judiciais novas ou vão cortar despesa. Já a CONAMP, autora de uma das ADIs, defende que o magistrado não deve desempenhar função acusatória para que seja garantida sua imparcialidade. A Advocacia Geral da União se manifestou pela improcedência das ações. Também não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal ou ao princípio do juiz natural. Como já se disse, a Lei 13964 de 2019 dá concretude ao ideal acusatório, estabelecido pela Constituição de 88. A unicidade e a indivisibilidade da jurisdição não impedem a existência de normas de distribuição de competência funcional. Karina Zucolotto ajuda a gente a compreender aqui essa história. Vamos voltar lá para 2019, quando o chamado pacote anticrime foi aprovado pelo Congresso Nacional. Em linhas gerais, o que trazia esse grande pacote? Esse pacote anticrimes criado em 2019 trouxe, além da criação do Juiz das Garantias, trouxe também alterações para modernizar a legislação penal e processual penal brasileiro. Então, o objetivo de modernizar é trazer leis que combatam de forma mais rígida tanto o crime organizado como também crimes violentos, crimes de grande repulsa. E esse pacote anticrimes não alterou só o Código de Processo Penal, em que nessas ações que estão em julgamento agora da relatoria do ministro Luiz Fux, essas ações, elas atacam dispositivos do Código de Processo Penal, mas as alterações não foi só no CPP. As alterações não foram, somente no Código de Processo Penal. Foram alterações feitas também na Lei de Execuções Penais e várias outras leis. São 17 leis brasileiras alteradas com esse objetivo: modernizar para combater de forma mais rigorosa todos esses crimes. Então, nós temos um pacote anticrimes em que apenas uma partezinha dele está sendo questionada no Supremo e é objeto dessas ações. Karina, o Juiz das Garantias não foi implantado ainda, né? Então, explica pra gente qual é o ponto-chave, assim, qual é a grande celeuma, a polêmica envolvida aí. Olha só, o ministro Luiz Fux, na quarta-feira, quando o julgamento foi iniciado, ele apresentou o seu relatório. Então, a dinâmica do julgamento funciona da seguinte forma: o relator apresenta um relatório, por vezes minucioso, mas o do ministro Luiz Fux foi um relatório bastante aprofundado, trazendo passo a passo das decisões que foram prolatadas, decisões liminares que foram deferidas até agora nesse processo, que houve audiência pública sobre o tema e foram aproximadamente 60 participantes e expositores durante a audiência pública neste tema que tem um interesse nacional e que, logo depois do relatório do ministro Luiz Fux, na quinta-feira foram iniciadas as sustentações orais, que são muitas, e a expectativa é de que na próxima semana elas sejam retomadas, porque ainda faltam algumas. O Procurador-Geral da República também ainda não falou. Mas até agora, o que a gente pode falar sobre esse Juiz das Garantias e o que é que está sendo discutido nessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade? A partir do voto do relatório do ministro Luiz Fux, são questionados a forma de implementação do acordo de não persecução penal, que foram uma das criações também feitas por esse pacote anticrime, alterações no Código de Processo Penal, sobre a constitucionalidade ou não da soltura automática do réu que foi preso sem que a audiência de custódia tenha sido realizada no prazo de 24 horas, esse também é um dos questionamentos, e a criação do Juiz das Garantias, que nada mais é do que um juiz, quando isso foi implementado, porque até agora não está, por conta da decisão liminar que suspendeu a implementação desse Juiz das Garantias. Mas a ideia é de que esse Juiz das Garantias, ele fique responsável apenas para o acompanhamento daquele processo investigatório que antecede a fase da ação penal. Então, vamos entender da seguinte forma: quando o Ministério Público denuncia uma pessoa por supostamente ter cometido um crime, essa denúncia ela é recebida no âmbito da Justiça Estadual pelo chamado juiz de direito. É aquele juiz que foi concursado, que recebeu que foi investido na profissão e que vai analisar se recebe ou não a denúncia, transforma aquele processo que até então era só uma investigação, um inquérito, em uma ação penal, e o acusado torna-se réu.
Esse juiz de direito, ele que vai conduzir o processo e vai julgar ao final, ele vai sentenciar esse réu, absolvendo ou condenando. O juiz das garantias também é um juiz que passou num concurso, investido na profissão, mas ele vai ficar responsável pela fase que antecede esse recebimento da denúncia. Então, é a fase de investigação. Os requerimentos que são feitos pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, chamada autoridade policial, para poder buscar maiores informações, elementos de informação que a gente diz, para embasar a denúncia que vai ser oferecida pelo Ministério Público, todos esses pedidos são feitos, deverão ser feitos para o juiz das garantias. Então, pedidos de interceptação telefônica, quebra de sigilo. Quem vai fazer isso? É o juiz de direito que vai sentenciar? Não, é o juiz das garantias que terá competência para atuar, mais uma vez, só nessa fase preliminar da investigação e do inquérito. E quais são as argumentações de inconstitucionalidade envolvendo a criação desse juiz das garantias? Primeiro, há um argumento de que haveria um vício de iniciativa nessa lei que apenas os tribunais de justiça que poderiam apresentar o projeto de lei, já que isso reflete numa necessidade do judiciário também. Na estrutura do judiciário estadual e também no orçamento, o pagamento desses servidores para a criação desse juiz das garantias, deverão ser destacados servidores, terá toda uma despesa administrativa e que o Congresso Nacional não poderia trabalhar, não poderia dar início a esse processo, portanto, alega-se uma inconstitucionalidade formal. Há também um argumento de desproporcionalidade dessa medida, há um argumento de violação do princípio da isonomia, já que nem todos os estados poderiam implementar o juiz das garantias, enfim. Vários argumentos trazidos nessas 4 ações para se declarar a inconstitucionalidade desse juiz das garantias. Mas como a gente já falou, Rafaela, o julgamento foi iniciado na quarta-feira, com a leitura do relatório do ministro Luiz Fux. Na quinta, sustentações orais iniciadas, mas ainda não finalizadas. Vamos aguardar ao longo dessas semanas como é que será a dinâmica desse julgamento, que promete, na minha expectativa aqui apenas, que seja um julgamento longo, em razão da complexidade do tema, como sempre, aqui no Supremo Tribunal Federal. A expectativa, então, quarta e quinta-feira, a gente tem a continuidade das sustentações orais e o voto do relator. Exatamente, para a próxima semana. Para as próximas semanas, eu acredito que esse seja o grande tema, o grande destaque, como diz o Cadu, o blockbuster da semana. Para a próxima e para as outras, será o juiz das garantias, sem dúvida. Maravilha, Karina, muito obrigada pelas suas explicações, pela participação. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube, que agora é @Rádio e TV Justiça. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.